Amém, meus irmãos? Eu acho que agora vai ser mais fácil dos irmãos ouvirem. Estou vendo que o barulho da chuva já diminuiu. Sim? Então vamos para a parte da palavra. Você que trouxe a Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Amém? Lucas 6, a partir do versículo 47. Vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra. Graças a Deus. Lucas, capítulo 6, versículo, vamos ler do 47 até o 49. Eu já estou usando óculos, mas como o irmão Gilberto fez um bom púlpito aqui, não estou precisando usar ele. Ó. Mas se tivesse um pouquinho mais baixo, eu tinha que, né, eu já estou armado aqui. Ó. Irmão Najib, lá de Belém do Pará, me doou, me deu de presente esse óculos aqui. Eu não estava precisando, até ele me dá, eu não estava precisando. Mas depois que eu cheguei lá, não sei, aí eu percebi que eu estava precisando. Já estou precisando. Todos os irmãos, podemos ler? Lucas, capítulo 6, versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Eu creio que outras traduções diz areia, né? Sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos falar com o Pai. Eterno Deus e amado Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti uma palavra de oração, na esperança de que Tu possas falar conosco através da Tua palavra que nós lemos, e Te damos total acesso, Senhor, ao Teu Santo Espírito, para que Tu venhas falar conosco. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos agora. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. Use aqui a mim, Senhor, os meus lábios indignos para poder falar a Tua palavra para os Teus filhos e que isso possa ser de bênção para todos que aqui estão. E que Tu venha, Senhor, realmente nos fundamentar mais e mais, como diz essa palavra que acabamos de ler, Pai. Que cada um dos Teus filhos aqui possam ser como aquele que edificou a sua casa, a sua vida, e um bom alicerce firme, que é a rocha de Cristo, a rocha da nossa salvação. Que Tu venhas, Senhor, fazer esta obra em nossas vidas, para que depois possa vir chuvas, correntes, torrentes, e nós permanecemos inabaláveis. Esse é o nosso desejo, Senhor, e sabemos que somente através da Tua palavra que Tu pode fazer essa obra em nossas vidas. E que nós possamos hoje, mais uma vez, ao ouvir e meditar nessas coisas, que Tu, Senhor, possa alimentar e vivificar nossa fé, através do Teu poder vivificador, que sabemos que está aqui nesse tempo do fim para preparar uma noiva para o Teu Cristo, que como disse aqui o Teu servo, o irmão Elias, cremos que esta vinda do nosso Cristo está iminente, está próxima de acontecer, Senhor. Que possamos estar preparados, que cada um dos Teus filhos possa estar preparados para aquele momento, para aquele grande dia. Fala conosco, Senhor, que nós te pedimos, e crendo que Tu nos responde, nós te damos graças em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Pode tomar vossos assentos. Vejam, meus irmãos, que aqui essas palavras de Jesus, elas possuem, na verdade, aqui várias aplicações, vários significados. Jesus, ele pode estar aqui apontando essas palavras tanto para Israel como nação, como também para um filho de Deus individualmente, né?
mas há pelo menos aqui 3 coisas que Jesus nos pede para que nós façamos. Se você prestou atenção na leitura aqui. Qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Então são 3 coisas que aqui Cristo pede, né? Chama atenção para que todo filho de Deus faça. Nós temos que ir a Ele, nós temos que buscar a Ele, nós temos que ouvi-lo, né? E nós temos que mais? Ele disse observar as palavras. Ou seja, o que é isto? Praticar. Né? Agora, você realmente vai ouvir ou vai provar que você ouviu a palavra dele quando você permanece nessa palavra. E por você, obviamente, permanecer na palavra, você vai viver esta palavra e vai confessar esta palavra e vai praticar esta palavra todos os dias, né? Permanentemente. Jesus disse, se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, você vai provar que é discípulo, não apenas buscando ou ouvindo a palavra, ou até crendo e dizendo que, olha, que palavra maravilhosa, eu creio na palavra do Senhor, mas você vai provar que você é discípulo quando você permanece na palavra. Então há uma grande diferença entre você dizer que você crê ou que você ouviu e permanecer. São muitos que creem, são muitos que ouvem, são muitos até que buscam, mas Jesus disse, vocês têm que me buscar, vocês têm que vir a mim, vocês têm que ouvir a mim, e vocês têm que o quê? Observar, praticar o que eu estou ensinando. Então é isso que Cristo aqui está chamando. Então ele está aqui nos falando aqui de uma grande contradição que há entre aqueles que dizem que buscam a Deus, ou que creem a Deus, que até ouvem a sua palavra, mas que não conseguem pôr esta palavra em prática. Não de fato a observa. O irmão Branham, ele disse que esses são os assim chamados cristãos de hoje. Eles são, na verdade, há uma grande diferença entre você ser crente e ser cristão. Nós temos muitos crentes nas igrejas aí, certo? Mas Deus não quer crentes, Ele quer cristão. E não é a mesma coisa. Crente, eu acho que a própria palavra que diz, né? Até o diabo é crente, né? Mas Cristo quer que você seja, além de um crente, um cristão. Quem é um cristão? É um que, como disse aqui Jesus, que vai a Cristo, que busca Ele, que ouve a Ele e que observa as suas palavras e que permanece nas suas palavras. Então, o que é um cristão? É alguém que é realmente um discípulo de Cristo. A palavra cristão, você sabe, quer dizer semelhante a Cristo. Então, todo discípulo tem que ser como Cristo. E é aquela pessoa que vai ser alguém que pratica, alguém que permanece nessa palavra. E o irmão Branham, ele disse que esses que buscam a Deus, mas que não têm realmente um desejo sincero, um propósito esclarecido de viver para Ele, de praticar a sua palavra, eles querem aí ter comunhão com Deus, eles querem ter comunhão com a sua palavra, eles querem até ouvir a sua palavra, mas ou não sabem ou não querem aplicar, muitas vezes, essa palavra em suas vidas. E observe também que Jesus, ele disse que as chuvas, as correntes, né, as torrentes, ele vem para todos. Ele criou 2 grupos aqui, daqueles que perseveram na palavra, que edificaram a sua vida sob a rocha, que é Cristo, e também fala de um outro grupo, que é aquele grupo que crê na palavra, ouve a palavra, até busca a Deus, mas não persevera, não persiste, o seu fundamento é como a areia, né, movediça. Então, Jesus disse aqui que para esses 2 grupos, porque há aqueles que realmente perseveram, aqueles que buscam a Deus, aqueles que tentam fazer a vontade de Deus, que tentam aplicar em suas vidas a palavra, há aqueles que não conseguem fazer isto, mas tanto para um grupo quanto para outro, Jesus disse que vem sobre eles aí chuva, torrentes, temporais, ventanias, né? Vem para todos, seja bons ou maus, seja cristãos ou crentes. Esteja você preparado ou não preparado, a chuva, as torrentes, a violência de todos os males que o diabo quiser levantar sobre você, vai vir, independente se você é um crente ou não, independente se você está preparado ou não. Jesus diz, vai vir para todos. Você sabe que a promessa que muitas igrejas evangélicas fazem é que se você buscar a Deus, se você se firmar na sua vida, tiver um propósito de confiar em Deus e viver para Deus, o diabo não virá sobre você, o diabo não te importunará, e não é isso aqui. Não é esse tipo de promessa que a palavra faz. A palavra diz que o diabo vai vir, as torrentes vão vir, os problemas vão vir de qualquer forma.
A diferença é que aquele que estiver em Cristo, alicerçado na rocha, esses problemas vão vir, é verdade, mas vão te tornar inabalável. Ou antes, o Cristo no qual você se firma, essa vida com a qual você se comprometeu em viver e se firmar nele, isto vai tornar você inabalável, independente do problema, independente de enfermidade, independente de más notícias. Você é inabalável. Mas para aqueles que não estão com as suas vidas firmadas na rocha, vai vir a luta, vai vir o problema, vai vir uma fofoca, vai vir uma discussão, vai vir uma briga, uma contenda, e você vai perder as estribeiras, você vai ficar nervoso, você vai ficar amargurado, você vai ficar se lamentando, e vai fazer com que, muitas vezes é o que acontece com alguns, acaba até abandonando a fé, porque Jesus, quando contou aquela parábola do bom semeador, ele, lembro vocês que ele mencionou aquela ocasião, em que há alguns onde a semente, que a palavra é plantada, mas como há espinhos em volta e pedras em volta, e ele diz que esses espinhos, as pedras são os atrapalhos, são as tentações da vida, são os problemas, as mentiras do diabo, e às vezes a pessoa, ela está alegre com aquela palavra, assim disse Jesus na parábola, se alegram com a palavra, invoca a Deus, glorifica a Deus, mas por causa dos espinhos, das tentações, das lutas, das opressões do diabo, às vezes, muitas vezes, se esmorecem e acabam desistindo. E a explicação que Cristo deu ali é porque a semente não criou raiz neles. Então, como é que faz essa semente criar raiz em você? É isso aqui, você observar essa palavra, permanecer nessa palavra. Então, mais importante do que você crer em Deus, do que você obedecer a Deus, é você permanecer e persistir em todas essas coisas. Que adianta você crer por um momento, obedecer por algum momento? Você tem que crer, obedecer e permanecer em tudo isso. Por quanto tempo? Até Cristo vir. Enquanto tiver um fôlego de vida aí, persiste em tudo isso, persevere em tudo isso. É isso? Ouça Ele, busca Ele e observe o que Ele diz e permaneça nessa palavra. Então, o Umbanda me chamava muita atenção para isso. As pessoas nas igrejas estão fazendo isso, eles até buscam a Deus, estão lá louvando a Deus, estão glorificando a Deus, mas muitas vezes eles não permanecem na palavra. E o Umbanda também ele nos disse que essas funções das provas, a razão de Deus muitas vezes permitir essas provas, esteja a pessoa, o crente preparado ou não, é para justamente permitir para que isso ajude ao teu aperfeiçoamento como filho dele. Por isso que Deus permite que até sobre os seus filhos venham aí, às vezes, tribulações, que é na forma aqui de ventanias, e temporais, e chuvas, e correntezas. Ele diz que são situações que o próprio Deus permite para nos aperfeiçoar, para nos testar, até mesmo para saber se você aprendeu alguma coisa, porque as lutas, é nos problemas, que você consegue provar que você creu em Cristo. Aprendeu alguma coisa, sua palavra, aplicando, pondo em prática o que você aprendeu. Então é quando muitos acabam esmorecendo, é porque estão demonstrando que não conseguiram entender o que a palavra diz ou como aplicar esta palavra. Então eu quero ler algo que o Umbanda disse lá na sua mensagem, Eu Sei, de 60, ele disse, está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando estas provas. Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. Mas você não pode ser aperfeiçoado se você não estiver bem alicerçado. É para nos trazer a um lugar onde Deus possa se tornar mais real para nós do que Ele já era antes da prova vir. Por que ele disse isso? Porque você tem que entender que quando aqui tratamos da palavra, quando ministramos doutrina, não estamos aqui tratando de teoria. E Deus não é um Deus apenas histórico. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus real. E às vezes é necessário as lutas. Porque através dos problemas, e quando Deus vem ao teu socorro, então você vê que Ele é um Deus verdadeiro. Que Ele é realmente um Deus real, que Ele está próximo de ti. Então veja que Deus, Ele não impediu de seus filhos hebreus passarem por aquela fornalha ardente lá da Babilônia, vocês lembram? Deus não impediu daquilo acontecer. Deus deixou que aqueles 3 filhos lá, hebreus,
fossem levados para dentro daquela fornalha. Mas Deus os livrou daquela fornalha lá, de dentro daquela fornalha que Deus os livrou. Então aquilo é um tipo do que acontece muitas vezes com seus filhos. Deus às vezes não impede de nós passarmos por fornalhas ardentes, mas o importante é saber que se você está firmado na rocha, vem a fornalha, né, pode ser alimentada 7 vezes mais, como diz a Escritura, Cristo te dará o livramento. Cristo mostrará ser um Deus real para você. E veja, ainda já que estou falando sobre a Babilônia, aqueles filhos lá, hebreus, que foram libertos, foram livrados daquela fornalha ardente, aquilo foi uma prova de que Deus estava com eles. E veja que como resultado, onde está a Babilônia agora? Cadê? Porque a própria Babilônia, toda ela, depois foi julgada pela fornalha do juízo de Deus. E o que restou da Babilônia? O que tem hoje da Babilônia? Não restou quase nada, só ruínas. Tem até uma pequena parte de uma cidade, da parte da Babilônia, que eles conseguiram restaurar, tiraram peça por peça, tijolo por tijolo, pedra por pedra, e levaram, eu acho que foi lá para Londres, não sei para qual país, e fizeram um museu e colocaram todas aquelas pedras de volta no lugar. É pouca coisa que restou da Babilônia, mas o resto está tudo destruído, não sobrou nada. Não ficou pedra sobre pedra. E Israel, onde está Israel? Está lá, ainda subsiste como nação. Então olha a diferença de alguém que serve a Deus e de alguém que não serve a Deus. Então Deus sempre mostra estar a favor dos seus filhos. Deus sempre mostra estar a favor daqueles que clamam a Ele, que perseveram nele e que guardam a sua palavra. Agora veja, ali nos dias de Jesus, Israel, você sabe que eles não estavam dando ouvidos à palavra. Porque o próprio Cristo ali, que era Deus manifestado em carne humana, estava ali e o povo de Israel não estava ali reconhecendo ali o dia da visitação do Senhor sobre eles. Então eles estavam ali de uma certa forma como alguém que naquela parábola de Jesus estava edificando sua vida sobre a areia. Quando veio o juízo sobre Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o que sobrou daquelas ruínas? Quase tudo foi destruído. E o próprio povo ali de Israel foi expulso. E partiu para uma das mais longas diásporas que eles tiveram. Durou quase 2.000 anos, 1878 anos, mais ou menos. Tudo porque eles não reconheceram Deus ali em seus dias. Então, eles não estavam ali reconhecendo que Cristo, Filho de Deus, estava ali para confirmar as Escrituras, para provar a veracidade das profecias que falavam acerca da sua vinda. Ele estava ali para cumprir as Escrituras. Ele estava ali para apresentar a Israel o fundamento de suas vidas, mas eles rejeitaram. Então nós sabemos que é apenas um pequeno povo, que Deus o chamou de a sua igreja, e a palavra igreja você sabe quer dizer chamados para fora. Esse pequeno povo ali foi que creu no Senhor Jesus Cristo e o tomou como fundamento de si. Cristo é o fundamento de toda a igreja. Então, quando aquilo ali aconteceu, de Israel ter rejeitado a Cristo, até isso foi um cumprimento de uma profecia. Como que nós lemos lá no Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Nós sabemos que essa pedra é como aquela pedra da parábola ali, onde você firma a casa, constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. É Cristo. Então Israel tinha uma pedra ali onde podia se firmar, mas rechaçaram essa pedra. Se fixaram em outra coisa, em seus próprios pensamentos, seu próprio entendimento. Então, essa escritura que diz que os construtores haveriam de rejeitar. E quem são esses construtores? Eram aqueles que estavam ali edificando a vida religiosa de Israel naqueles tempos. Eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os doutores da lei, os mestres, os rabinos. Esses eram os construtores. E esses construtores foram os que rejeitaram aquela pedra. E quando os apóstolos estavam ali anunciando Cristo, depois que ele partiu e deu a comissão para eles, você deve se recordar que Pedro e João estiveram ali na porta Formosa, chamada Formosa, e orou por um coxo, o coxo foi curado, e os construtores que rejeitaram a pedra não gostaram de ver aquele sinal, e os aprisionaram, e os interrogaram, os investigaram, e ali Pedro, João, cheios do Espírito Santo, porque eram pessoas iletradas,
Mas cheio do Espírito Santo, eles disseram, olha, o que vocês viram ser feito aqui, vocês rejeitaram, é aquilo que a própria palavra diz que aconteceria. Vocês são aqueles construtores que iriam rejeitar esta pedra, qual é Cristo, qual nós confessamos. Eu quero ler isso. Atos 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Vocês, escribas, fariseus, sacerdotes, vocês são aqueles edificadores lá do Salmo 118. Vocês rejeitaram esta pedra. E nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus também nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. É o que acontece. Quando você está com Jesus, quando você tem uma vida de comunhão com Jesus, você é como esses homens aqui, né? Você confessa a palavra, você se posiciona pela palavra, você tem a sua vida alicerçada sobre a rocha. Vem a luta, vem o temporal, vem o questionamento, vem a acusação que fizerem, eles não estão preocupados, né? Então eu creio que essa é a postura de todo cristão. Então veja que aqui os discípulos então haviam entendido aquelas lições de Jesus, o seu mestre. E embora talvez eles não tivessem compreendido no início, porque muitos não entendiam muitas coisas que Jesus falava, o Espírito Santo então estava ali dando a eles a compreensão das Escrituras, vendo como que elas deveriam se aplicar. E os discípulos de Jesus, eles também devem ter se recordado que, na verdade, eu creio que foi um mês, pouco antes de um mês, antes de Cristo ser crucificado, o próprio Senhor Jesus Cristo apresentou aquela mesma escritura para eles. Eu quero ler isto, está lá em Mateus 21, verso 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste as escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado uma nação que dê os seus frutos. Então o próprio Jesus havia identificado aí os construtores daquela profecia como sendo aqueles líderes daquela nação. E conta uma tradição que na época quando, nos dias de Salomão, creio, quando o templo de Salomão estava sendo construído, eles estavam numa grande pederneira, num local onde eles esculpiam pedras, né? Eles cortaram as pedras para fazer a construção desse templo, tiraram de uma rocha, de uma grande montanha, na verdade, e conduziam e transportavam isso até o local exato lá onde o templo estava sendo construído. E nesse transporte eles traziam todas as pedras que eles conseguiam, né? Algumas eram brutas, outras eram trabalhadas, depois transportadas para depois ser alocadas, ajustadas. E diz a tradição que havia uma pedra que eles haviam trazido e que não estava se encaixando com nada daquilo que eles precisavam e acabaram deixando um canto. E o templo de Salomão levou um bom tempo para ser construído, quero crer. Eu não sei, talvez a escritura diga quanto tempo levou, talvez levou mais um ano, eu não sei. O irmão sabe? Se lembra disso? Eu não lembro agora. Bom, o fato é que essa é o que a tradição conta, né? Todo o tempo que eles estavam construindo então os fundamentos, aquela pedra lá estava lá, que eles haviam trazido e que rejeitaram. E houve um dado momento que eles tiveram que levantar o fundamento do templo, e eles precisavam colocar uma pedra ali que fosse fixa e que resistisse ao peso de todo o fundamento que eles estavam levantando. E havia várias pedras que eles colocavam e que não resistia, ou afundava, ou partia, ou quebrava, então não dava certo. E eles estavam até desesperados já. Até que então alguém olhou para aquela pedra que eles haviam rejeitado e disseram, olha, vamos experimentar aquela pedra lá, que já estava lá um bom tempo, havia sido abandonada, esquecida, né? Mas passou por vento, por chuva e tudo, e ela continuava ali, né? Então eles tiveram trabalho para trazer aquela pedra, né? E assentaram ali no fundamento, e essa foi aquela pedra que eles estavam precisando.
porque ela resistiu a todo fundamento. A pedra que eles haviam rejeitado se tornou pedra fundamental de esquina. Então essa escritura que nós lemos lá no Salmo, tudo, isso é baseado nessa experiência, diz que isso aconteceu. Então veja que tudo isso era um registro, na verdade, para mostrar o que aconteceu com Cristo, porque ele era a pedra de Israel e os construtores daquela nação rejeitaram. Agora, infelizmente, isso não é um problema apenas para Israel, porque a própria igreja que deveria tomar esta pedra, este Cristo, como seu fundamento, também tem sido rejeitado. Irmã Branham, você sabe, exaustivamente falou que Cristo tem sido rejeitado toda vez que um grupo se organiza, uma igreja, uma denominação se organiza para substituir Cristo, a revelação de Cristo, da sua palavra, por algum credo, por alguma doutrina, por algum sistema de homens. Quando uma igreja se organiza ou se denomina para fazer isto, eles estão outra vez sendo como aqueles construtores que rejeitaram essa pedra. E assim fazendo, eles nunca vão conseguir dar um bom testemunho de Cristo. E esse fundamento, essa rocha, que é Cristo, é o fundamento da igreja. E esse fundamento, você sabe, ele se manifesta ou se torna revelado para nós na forma da palavra, na forma do ensinamento, na forma de doutrina. Doutrina esta que nos foi trazida, nos foi ensinada através dos apóstolos. Lá em Efésios 2:20 diz: E assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então aqui Paulo fala do fundamento dos apóstolos e também fala de Cristo como uma pedra angular. Dá a entender que ele está separando como se fossem duas coisas distintas, separadas. Mas não, esse fundamento dos apóstolos e essa pedra angular que é Cristo é tudo a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes. Porque não é exatamente os apóstolos que é o fundamento da igreja, mas o que eles ensinavam. E o que eles ensinavam, o que era? Era a palavra de Cristo, era a doutrina de Cristo, que é a rocha, a pedra angular. Então, o fundamento dos apóstolos, ou seja, o ministério apostólico e Cristo, a pedra angular, é tudo a mesma coisa. Amém? E Paulo mesmo menciona isso lá em 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, como sábio construtor, o fundamento. E outro edifica sobre ele, outro construtor, ou seja, outro ministro, outro pregador, pastor, né, vai pregar de acordo com aquela mensagem que eu estou trazendo, vai fazer eco a mesma coisa que eu estou dizendo. Qualquer outro que é chamado por Deus vai dizer a mesma coisa que os primeiros pais ensinaram. E como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então aqui está claro, sim? Qual é o fundamento da igreja? É os apóstolos? É os homens? Não é os homens, os apóstolos, né? Mas é Cristo, que se torna conhecido através do ministério deles, é verdade, mas é Cristo o fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. Agora, eu lembro que uma vez, isso já faz anos, eu pesquisei, quero ver se eu... Sim, separei aqui, quero mostrar para vocês, porque eu fiz uma pesquisa anos atrás para ver como que a Igreja Católica ilustrava isso aqui. Porque vocês devem saber que a Igreja Católica pensa que o fundamento da Igreja, a Igreja Romana, não é Cristo. Eles não pensam, não interpretam assim. Eles acham que o fundamento da Igreja toda é o Papa. Tanto é que eu encontrei essa ilustração, eu até ampliei aqui para ver se você consegue ver, a ilustração que eu encontrei na internet. Olha só o título aqui, Aulinha para crente, o católico dando uma lição para o crente para saber como se interpreta corretamente a Escritura. Então aqui eles dizem que o fundamento da igreja é a pedra base, que é quem? Pedro, que é o Papa. Então o Papa é a base da igreja. E logo aqui em cima, quem é que aparece? A pedra angular, que é Cristo. Presta atenção nesse diagrama, porque aqui eles colocaram Cristo acima do Papa, ou seja, Cristo está edificado sobre o Papa. Então, se você tira o Papa, até o próprio Cristo cai. Tudo desmorona, tudo cai. Porque o Papa é a base. O Papa é o fundamento. Por que isso? Porque diz lá, né, os apóstolos, os fundamentos. Então, eles devem pensar literalmente que realmente a igreja está licenciada sobre um homem, sobre um ofício de um homem. Né? Então, eles fazem essa distinção, fazem essa separação. Então, primeiro é o Papa aqui, e depois Cristo, e depois tudo o resto, o corpo de Cristo. Então, isto aqui é anticristo. Eu disse para você que o fundamento e a pedra angular é tudo a mesma coisa.
Então, não é Cristo fundamentado sobre o Papa. Então, até que isso não é... Você sabe que isso não é bíblico. Isso é apenas um dogma de Roma, que eles utilizam aí para distorcer o que a Escritura diz. Então, com isso nós podemos ver que não é somente Israel, então, mas a própria igreja, a partir do momento que ela se organizou, ela rejeitou esta pedra angular e coloca uma coisa que o substitui. E essa pedra, ela tem sido rejeitada aí não somente nos dias de Israel, como também nos dias de hoje. E infelizmente não é só a igreja romana que tem substituído essa pedra, que tem rejeitado essa pedra, colocando o Papa no lugar dela. Não é só a igreja romana, mas também as suas filhas, como diz lá em Apocalipse, né? As demais igrejas. Nessa viagem missionária que eu estive, eu visitei uma igreja evangélica e eu disse, meus irmãos, me perdoem por favor, mas não quero que vocês se ofendam, mas não há diferença entre igreja católica e evangélica, não há. Porque os mesmos problemas, os mesmos vícios, os mesmos defeitos que você alega que os católicos têm, os evangélicos também têm. Os católicos são idólatras, mas você vê certas igrejas evangélicas também praticando idolatria. A igreja católica praticou aí aquele tribunal de inquisição, né? E os evangélicos também têm seu próprio tribunal. Não somente o caso aí literal, como de Calvino, que pôs na fogueira Michel Servet, mas há outras formas de você matar alguém. Há igrejas aí, há povos, há igrejas que às vezes tentam matar a tua influência, tentam matar você de diversas formas. Colocam as pessoas, seus próprios membros, sob inquisição. Então não é uma coisa só dos católicos lá do passado. Você lembra dos católicos que praticavam as indulgências? Se você pagar certas indulgências, que era uma espécie de título de capitalização do céu. Ou seja, você dá uma oferta boa, bem grande, e isso te garantia um lugar seguro no céu. Você acha que é muito diferente de algumas certas igrejas que dizem, faça um sacrifício grande agora, dê o melhor que você puder, e será garantido uma bênção, uma vitória, até o lugar do céu. Tem igreja que faz esse tipo de promessa também. Qual é a diferença, meus irmãos? Não há diferença. Então não há diferença. Eu até comentei para eles que lá quando foi comemorado aqui os 500 anos da Reforma Protestante, eu lembro que na ocasião eu escrevi numa rede social, os evangélicos não têm nada para comemorar. Porque eles não conseguiram fazer nada diferente. E simplesmente imitaram a sua mãe. Apenas de outra forma, mas continuam fazendo a mesma coisa. Então veja, como eu disse, esses construtores hoje estão rejeitando também a pedra. Quem são esses construtores hoje? Os teólogos, os PhDs, os doutores, como a banda sempre repreendia, que substituem a palavra de Deus por programas de igreja, por doutrinas de homens, por sistemas de homens. Eu quero ler algo aqui que a banda disse. Mensagem, o que é isso em tua mão? 55. E quando eles estavam construindo o templo de Salomão, eles tinham todas as pedras cortadas. Tudo estava em ordem, mas eles encontraram uma pedra de aparência estranha. Eles não achavam que uma coisa assim alguma vez atingisse qualquer coisa, então eles simplesmente a jogaram fora sobre uma pilha de ervas daninhas, e eles continuaram com a sua argamassa e suas pedras, colocando-as juntas, e vieram a descobrir que a mesma coisa que eles tinham rejeitado, eles construíram até aqui, e descobriram que não podiam ir mais adiante, havia uma pedra faltando, e eles construíram sobre isso, mas eles não puderam ir mais adiante, e a própria pedra que faltava era a principal pedra angular que haviam expulsado para um lado. E eu vou dizer isso para os batistas, presbiterianos, então vocês podem se gloriar nisso. Tudo bem, uma das coisas principais que os batistas ou qualquer outra igreja, e o que todos temos feito, e o que vocês pentecostais estão fazendo, vocês estão rejeitando a única principal, a única pedra angular que existe, que é Cristo. E se eu disser para você, vou abrir um parênteses aqui, e se eu disser para você que os tabernáculos da mensagem também estão fazendo a mesma coisa? Também estão rejeitando essa pedra angular aqui. Os construtores de muitos tabernáculos da mensagem, principalmente aqueles que dizem os pioneiros, também têm rejeitado essa pedra aqui, irmã Elias. Não tem sido nada diferente. Quando você a chuta para fora, você pode dizer, isso não irá funcionar em nosso programa. Bem, em que programa irá funcionar então? Eles dizem isso, tem ministro da mensagem dizendo isso.
Tem um ministro aí que conheceu a doutrina, alguns levaram até as literaturas para ele, e ele até admitiu, olha, eu admito que essas literaturas, essa doutrina da mensagem que vocês estão pregando e crendo, eu admito, isso é tudo verdade. Mas eu não posso pregar isso na minha igreja, porque se eu fizer isso, ela ficará vazia. Nós temos 2, 3 testemunhas que ouviram isso desse ministro. É mais ou menos não é o que o Mobranque está dizendo. Né? Porque eles dizem, isso não vai se encaixar em nosso programa. Não vai. A doutrina, a rocha, que é Cristo, não se encaixa em muitos programas de igreja e de tabernáculos. Porque eles já rechaçaram a pedra. Bem, que programa irá funcionar então? Você simplesmente sai do seu programa para o programa dele. E a igreja segue em frente. Coloque a pedra fundamental primeiro. Se você não fizer isso, você descobrirá depois de algum tempo que é apenas tijolo e argamassa novamente. Então, eles tiveram que receber a pedra de esquina primeiro antes que eles pudessem. A pedra angular antes que eles pudessem continuar. Moisés tinha rejeitado isso. Ele rejeitou os princípios de Cristo. E então ele pensou que estava certo, mas depois ele se tornou um refugiado e casou-se, teve esses filhos, e estava pastoreando as ovelhas de Jetro, que arranjou-lhe um emprego para pastorear ovelhas. Você sabe, né? Moisés sabia que ele tinha um chamado, mas ele tentou responder o chamado da sua própria maneira, não foi da maneira correta. Então, ao invés de ser vitorioso, ele foi fracassado, saiu correndo, fugido, envergonhado. Aí Deus levou em bom tempo, 40 anos, para depois poder usar o seu profeta. Para ter certeza que durante esse tempo todo aí, o Egito havia saído dele. Então veja aqui Cristo, então, essa pedra fundamental, essa pedra angular da igreja, e rejeitar qualquer um dos seus princípios, como Mombana aqui diz que Moisés fez, é rejeitar Cristo, essa pedra. E como nós já temos aí estudado, o fundamento da igreja, que são os princípios, as verdades básicas da fé cristã, que os apóstolos assentaram para nós, é isso que vai nortear, é isso que vai nos dar a revelação de Cristo. A doutrina de Cristo é a própria revelação de Cristo para nossas vidas. Mensagem Mombana ao arrebatamento, ele disse, quem diz os homens ser o filho do homem? Um deles diz que tu és Moisés, Elias e assim por diante. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Meu Pai que está no céu te revelou sob esta rocha. A revelação espiritual de quem Deus é, de quem Jesus é que a igreja será edificada. Amém? Então a igreja está edificada sobre essa rocha, sobre essa revelação de quem Deus é e de quem Cristo é. Quero ler lá em Mateus agora, capítulo 13, a partir do verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio aqui? Ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, bem, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então veja, Jesus disse, há aqueles que edificam suas vidas sob a rocha e há aqueles que edificam sob a areia. E em várias outras ocasiões, Jesus tentou mostrar que realmente existe aí no meio da igreja 2 grupos assim, que ele chamava, que era o trigo e que é o joio, que é uma referência, na verdade, a 2 povos, a 2 igrejas, a 2 vinhas. Mombana chamava também de igreja espiritual e a igreja natural. Quem é a igreja natural? É a que rejeitou, são os fundadores, os edificadores que rejeitaram a pedra angular. A igreja espiritual é que aceitou a doutrina apostólica e se firma nessa revelação de quem é Cristo e de quem é Deus, como disse o Mombana. Então nós temos aí nas igrejas esses 2 grupos, eles estão juntos em toda parte. As 2 vinhas são 2 espíritos, são 2 grupos de pessoas diferentes, são 2 tipos de igreja. O Mombana diz, um é carnal, o outro é espiritual, mas ambas são religiosas, ambos têm dons, ambos têm unção, né?
E até você pode dizer que entre os naturais, né, a igreja natural, você também tem aqueles que podem ser chamados de Deus. Como assim, irmão Jorge? Agora eu não entendi. Eu achei que só os ministros de Deus que poderiam ser chamados por ele. Você quer dizer então que na igreja falsa, na vinha falsa, pode ter ministros falsos chamados por Deus? Como é isto? Bom, você esqueceu que Mambana disse que foi Deus mesmo quem chamou Judas para ser apóstolo? Não foi Judas que se ofereceu, eu quero ser apóstolo. Não, foi Deus quem chamou. Mambana disse, Deus chamou Judas para ser um apóstolo. Então quando alguém às vezes diz, eu tenho um chamado de Deus, eu não vou duvidar. Pois até o Judas Deus chamou. E será que Deus não pode fazer a mesma coisa hoje? Ele não é mesmo ontem, hoje, eternamente? Agora, por que Deus permitiria uma coisa dessa? Eu já te disse, Deus faz essas coisas para nos testar. Então por que a falsa vinha está misturada entre a verdadeira? Para testar a verdadeira. Para saber o quanto eles conseguiram permanecer nessa rocha, o quanto eles conseguiram aprender e aplicar o que aprendeu. Porque eu já tenho dito, eu quero crer que você está entendendo. Não basta apenas dizer que é crente, não basta apenas dizer que você entendeu a palavra, mas o importante, o fundamental é você permanecer nela, aplicar. Qual foi a palavra que Jesus disse? Observar. Então muitos não observam. E a prova disso é quando vem uma luta, vem uma posição, como eu disse, problemas, mas também, além desses problemas externos aí que o mundo cria, né, como pandemia e crise econômica, seja o que for, também tem os problemas internos que o próprio diabo permite que no meio da igreja surja, que são ministros com suas doutrinas, com seus ensinos, e aí é uma situação que Deus permite que se crie para saber qual é a postura, qual é a atitude que a vinha verdadeira vai tomar. A vinha verdadeira vai discernir o errado e vai rechaçar o errado, porque ela não rejeitou a pedra angular. Agora, aqueles que rejeitaram a pedra angular cederão a qualquer outra sutileza que é apresentada em seu lugar. Então eu quero crer, irmão Elias, que Deus permite o joio e o trigo estar junto para que este joio, e com tudo mais que ele for fizer, ensinar, que seja de teste para aqueles que alegam crer em Cristo. Os que alegam crer em Cristo, os que alegam diz ter entendido a sua palavra, tiveram a revelação de Cristo, vão se posicionar pelo verdadeiro, por mais milagroso que sejam os sinais que a falsa vinha faz. Porque Mambana disse, são dois povos religiosos, ambos têm unção, ambos têm poder. Sim, Mambana disse isso, e é verdade, a Bíblia, né, respalda o que Mambana disse. E ele disse que isso é para mostrar o que a Escritura diz, que seria tão parecido com o verdadeiro que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Mas não é possível, porque os eleitos realmente não rejeitaram a pedra angular de esquina, que é a revelação de Cristo. Amém? Mambana disse lá no seu livro das Eras, há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros e os autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos, é assim que é exposto nas 7 eras, e é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora. É assim que será, não pode mudar. Terrível. A mamãe disse, isso não tem como... Esse quadro aqui é o quadro desde dos primórdios da igreja. Ou não precisa, vamos mais para trás, ainda antes de existir igreja. Porque Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele faz menção do tempo em que Ismael perseguia o seu irmão Isaac. E Paulo tomava isso como exemplo para você entender. Assim é a igreja natural, a igreja carnal, como diz Mambana, que combate e persegue a vinha verdadeira. Então como é que você faz para discernir o falso verdadeiro? Veja quem é o perseguido e quem é o perseguidor. Aí você vai saber quem é quem. Né? Eu quero ler que Paulo disse em Gálatas 4, verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e uma outra da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, ou seja, isso é um tipo, isso é uma figura. Então Paulo vai dar uma explicação desse tipo aqui. Porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alega-te estéril, que nos dá
não dás a luz, esforça-te e clama que tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, agora aqui está, somos filhos da promessa, da descendência de Abraão, de Isaac, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, ou seja, Ismael, perseguia o que era segundo o Espírito, ou seja, Isaac, assim é também agora. Quem disse isso foi Paulo. Então Paulo aqui está dizendo, olha, você lembra no passado quando Ismael perseguia Isaac? A mesma coisa acontece hoje. Você tem aí pessoas que se dizem cristãos, que são irmãos, têm companheirismo, mas é a falsa vinha perseguindo a vinha verdadeira. E como foi nos dias de Paulo, como ele disse que isso estava acontecendo lá, porque Paulo também era perseguido por irmãos, por cristãos, que se diziam cristãos, que eu já expliquei para você, não é cristão, era crente. Há uma diferença de ser crente e ser cristão. A mesma coisa acontece hoje. Eles também estão perseguindo. Então nós temos duas igrejas. Disse o irmão Branham que essas duas igrejas estão misturadas. Então é muito fácil de identificar, como eu disse, quem é uma e quem é outra. Basta você ver aí quem é o perseguido e quem é o perseguidor. O irmão Branham vai dizer outra mensagem aqui. O maior do que Salomão está aqui. Existem duas igrejas. Existe a igreja natural e existe a igreja espiritual. E ao se misturá-las, não há maneira alguma de separá-las, como disse Jesus. Um semeador saiu e ele semeou sementes. Alguns semeou boa semente e um homem mau semeou o joio. O lavrador, que era o pastor, disse, agora vamos retirar o joio. Ele disse, você vai tirar o trigo junto com ele. Deixe-o crescerem juntos. Portanto, não há maneira de separar a igreja natural e a igreja espiritual. Mas a igreja espiritual é a igreja eleita, chamada para fora e retirada somente por Deus. Eles são os únicos que querem ouvir a palavra do Senhor. Não importa quão difícil, parece estranho dizer isso, mas alguns homens estão predestinados para a destruição eterna. Porque uma vez joio é joio. Não tem como o joio se transformar em trigo, não tem como o trigo se transformar em joio. A Escritura diz assim, homens de outrora preordenados a esta condenação para transformar a graça de Deus em lascívia. No capítulo de Judas, então, nós não gostamos em pensar dessas coisas, mas há algumas pessoas que nunca serão salvas. Não importa o que você faça. Eles são muito religiosos. Não importa o quão convincente você tente ser acerca de doutrina, eles não vão retroceder. Eles rejeitaram a pedra de esquina. Eles rejeitaram Cristo como seu refúgio. Então, veja, eles são fiéis ao seu sistema, eles participam dos programas de igreja, eles participam aí... Mamãe disse que é um povo religioso, Eles participam aí dos círculos de oração, eles participam de suas recreações, festas, convenções, todos os programas que as igrejas fazem, eles estão ali. Porém, então logo a palavra é pregada para eles, é transmitida, eles a rejeitam. Então, eles vivem aí uma vida religiosa, até bastante ativa na sua igreja, justamente para quê? Para tentar dissimular e encobrir a sua incredulidade. É o melhor refúgio para essas pessoas, viver uma vida religiosa. Tem pessoas que passam um bom tempo das suas vidas na igreja e ainda são incrédulas. Mas eles usam a sua vida religiosa para cobertar a sua incredulidade. É o melhor refúgio, é a coisa mais eficiente que eles podem fazer para disfarçar a sua incredulidade. É viver uma vida religiosa. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então veja que o Branham ele afirma que a igreja natural ela é bastante religiosa. Ela, por vezes, ao menos externamente, ela aparenta ser muito zelosa, mais, como ele disse no livro das Eras, assim, do que a igreja eleita, a igreja espiritual. Então isso significa que alguém pode até ser um membro muito fiel a uma denominação, porém isso não é o suficiente para torná-lo um cristão. Não é ser membro de uma igreja, de um tabernáculo, que faz você de um cristão. É como aquilo que eu disse no início, é você ser fiel à palavra e permanecer fiel a esta palavra. Outra mensagem que eu quero ler aqui, a fé que uma vez foi dada aos santos. Aí está Esaú e Jacó, vamos tomá-los apenas por um momento. Ora, Esaú era muito melhor, mais cavalheiro, do tipo cristão, como nós chamaríamos hoje, do que Jacó.
Ora, claro que ele era. Esaú tomava conta do seu velho pai cego, ele arrebanhava os bois, ele saía para caçar, ele conseguia alguns veados e alimentava o seu velho pai. E Jacó era apenas um pequeno sujeito que ficava em volta da casa, do tipo preguiçoso. Mas qual era a diferença com Jacó? Jacó tinha a recompensa de Deus, o direito à primogenitura. Não era o maior alvo que Jacó tinha? Buscar a primogenitura? É isso mesmo, um tipo perfeito de hoje. Alguém diz, bem, aqui está um bom homem, ele vai à igreja, ele vai todos os domingos, ele é um bom pagador na igreja, ele pertence à melhor igreja da cidade, ele educa os seus filhos, ele faz isso. Oh, isso é muito bom, isso é bom como cidadão, mas irmão, isso nada tem a ver com o cristianismo. Nada. Você que vai à igreja, tem o seu nome em cada livro da igreja que há em Palm Beach, na Flórida, isso nunca lhe fará bem nem um pouquinho, ainda que o pregador possa descer a bandeira meio massa e dizer que você partiu e foi para o céu, mas a menos que você seja nascido de novo, você está perdido. Certo? Então é isso. Então é isso que o Bana diz. A falsa vinha, ela se vangloria de suas obras, se vangloria daquilo que faz. Mas o cristão se vangloria daquilo que Cristo já fez por eles. Certo? Você não faz alguma coisa para ser salvo. Você faz obras porque você já foi salvo. Você não faz obras na esperança de que Deus te abençoe. Você faz obras, você faz algo para Deus como gratidão, sabendo que Ele já te deu todas as bênçãos, os lugares celestiais em Cristo Jesus. Você faz como um sentimento de gratidão pelo que Cristo já fez por você. Então, nas muitas igrejas, muitos fazem esperando alguma coisa em troca. Nós fazemos as mesmas obras, mas não nesse sentido. Nós fazemos como agradecimento pelo que Ele já fez por nós. Deixa eu ler só mais algumas mensagens. Eu quero ser curto aqui, quero ser breve aqui na minha palestra. Está bem? Eu quero concluir aqui. Ouvindo, recebendo e agindo sobre a palavra de Deus. E então vemos que nesses dois, o povo carnal e o espiritual, é dessa maneira que sempre acontece. É dessa maneira que é hoje. Sempre foi assim. Caim e Abel, lá no Jardim do Éden, quando o Éden foi criado, havia duas árvores para um homem fazer a sua escolha, uma vinha a ser sabedoria, a outra vinha a ser vida. Havia dois jovens, Caim e Abel, ambos religiosos, um deles desejava a vida eterna e ele ofereceu a Deus por fé um mais excelente sacrifício que Caim. Um tipo perfeito das igrejas de hoje, a igreja natural e a igreja espiritual. E não há dúvida de que eu estou falando com ambas as classes agora. O irmão Bana está dizendo, eu estou diante dos dois grupos aqui, eu não tenho dúvida sobre isso. O irmão Bana não tinha papas na língua, né? Eu estou diante de trigo e de do joio aqui. E talvez pela fita falarei com dezenas de milhares deles também. Tem muito joio escutando fita, irmão Elias. Fazendo até culto de fitas. Mas veja, a igreja natural é simplesmente a igreja carnal. Eles nunca são capazes de ficar acima daquela pequena coisa do eu me enjuntei à igreja, se eu for à igreja, se eu fizer o melhor que eu posso, isso é tudo que Deus requer. Agora, essa é a mesma coisa que Caim fez. Ele foi e fez um altar, ele fez um sacrifício, trouxe os frutos da terra, ele disse, aqui está Deus, isso é o melhor que eu posso fazer, é tomar ou largar. Então veja, o irmão Bana aqui está dizendo que o crente carnal, ele pensa que ser cristão é viver aí uma vida de religiosidade, cumprindo com compromissos de igreja, com os programas da igreja, dando suporte à organização com seus programas, recitando algum dogma doutrinário, servindo à sociedade, porque tem aquelas igrejas também que fazem filantropia e tudo, como se Deus nos chamou para fazer isso. Não é isto. Ser cristão é simplesmente o quê? Dar testemunho da vida de Cristo em si mesmo. E não seguindo em leis e um sistema de homens. Amém? Mensagem de Deus falou a Moisés, agora eu creio que era a igreja natural, a igreja judaica que foi levada para fora do Egito, para a Palestina era a igreja natural, o povo natural de Deus, que tinha uma lei natural, vê? Mas nós hoje somos a igreja espiritual de Deus, com uma lei espiritual escrita nas tábuas dos nossos corações. Então, nós não vivemos por causa de alguma coisa que nos diz faça isso ou faça aquilo. Não. Há uma lei espiritual que foi impressa, que é gravada nos corações. Nós tentamos servir a Cristo porque o próprio Cristo que está em nós nos leva a servir a Ele, a guardar a sua palavra e viver para Ele. É como o irmão Bana disse, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver vidas separadas. Mas, como disse o irmão Bana, eu não quero ler aqui, tem muitos sermões mencionando isso, né? Deus nos chamou para viver uma vida separada.
Mas alguns, ao invés de ter separadores, querem o quê? Ele disse, quer misturadores. Não é isso? Muitos estão à procura de misturadores, mas Deus quer o quê? Deus quer separadores. Deus quer aqueles que possam realmente separar, viver sua vida separado para Cristo. Então, o irmão Branham, ele tem dito aí que não há como você separar, lembra que ele disse? Não há como você separar esses dois grupos, essas duas igrejas. E por outro lado, também ele afirmou que os filhos de Deus, eles não podem ser abençoados se estiverem associados com os incrédulos. Mensagem ouvindo, recebendo e agindo sobre a palavra de Deus. Ele disse, agora Abraão, lembre-se, enquanto eles estavam associados à igreja natural e à igreja espiritual, eles nunca receberam a bênção. Jacó nunca foi abençoado até que ele se separou de Esaú. E Abraão nunca foi abençoado até que ele se separou de Ló. Você lembra disso? Agora veja, então, vamos voltar para o caso de Jacó. Jacó, ele era um homem que buscava pela sua primogenitura. Dá para nós concluirmos aqui a palestra. E essa primogenitura também é uma alegoria, como disse Paulo, é uma espécie de símbolo. O que seria essa primogenitura? É aquilo que nós colocamos como prioritário para nossas vidas, que é a rocha, que é Cristo, que é a revelação, que é a doutrina de Cristo. E isto é a nossa primogenitura, e que a igreja no passado perdeu. A igreja católica, quando se organizou, ela perdeu sua primogenitura. Da mesma forma como Esaú perdeu sua primogenitura e trocou por um prato de lentilhas. Agora, eu lembro que eu já ministrei sobre isso. Eu só quero aqui resumir rapidamente. Foram encontrados aí, tempos atrás, tábuas de argila mesopotâmicas das cidades de Nuzi e Mari. Essas tábuas tinham mais de 2000 anos, antes de Cristo. Então essas tábuas mostravam como que era a vida social dos mesopotâmios daquele tempo. E não se esqueçam que Abraão saiu da Mesopotâmia, saiu da cidade de Ur. E ao sair de Ur, ou ter vivido na Mesopotâmia, ele saiu de lá e continuando a viver com as práticas das leis da Mesopotâmia. Você sabe que a esposa de Abraão não podia dar filhos para ele, ela era estéril. E você lembra que chegou ao ponto em que Abraão chegou a escolher um servo seu chamado Eliezer, é isso? Eliezer para ser o seu herdeiro. Agora, por que Abraão fez isso? Quando você vai lá para essas tábuas da Mesopotâmia, você vai entender isso. Por quê? Porque essa era uma prática daquele tempo. Havia uma lei lá que dizia que quando um casal não podia ter filhos, para ele ter então herdeiro, ele podia então adotar um dos seus servos, um dos seus escravos, como se fosse seu filho, e passar a herança então para esse servo. Havia uma lei lá. Então, Abraão praticamente seguiu aquelas leis lá da Mesopotâmia. Porém, essa mesma lei também dizia que se porventura, por alguma razão, a esposa desse homem então lhe desse um filho, então ele tinha o direito de desfazer aquela herança, desfazer aquela paternidade, aquela adoção daquele servo seu e dar então a sua herança para aquele seu filho legítimo, que é de direito por causa que a sua esposa lhe deu um filho. E foi exatamente o que aconteceu quando Sara deu para Abraão um filho, Isaac. Então o que aconteceu? Ele automaticamente desfez aquela herança que ele havia assinado e fez um compromisso, obviamente, assinou um testamento. Olha, Eliezer, você é meu herdeiro, você é dono de tudo. Mas quando Sara lhe deu um filho, então ele teve direito, pela lei da Mesopotâmia, de romper aquela lei, aquele contrato, e fazer agora do seu filho legítimo o seu verdadeiro herdeiro. Vocês lembram também numa outra ocasião que ainda quando Sara não pôde dar um filho para Abraão, a própria Sara sugeriu para que ele tivesse relações com uma concubina, para que ele tivesse um filho com ela, então o filho seria o seu herdeiro. Você lembra disso? E isso também estava lá naquelas leis da Mesopotâmia. Essas placas falam tudo isso. Eles traduziram ali aquela linguagem cuneiforme e lá falavam situações, até citavam nomes de pessoas, Então, era uma prática daquele tempo. Então, o homem poderia, então, casar-se com uma concubina, ou juntar-se com uma concubina, e o filho que tivesse com ela seria o seu herdeiro legal. Então, veja que tudo isso aconteceu seguindo aquelas leis. E aí você lembra de quando Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Você lembra disso? Isso também foi para seguir uma lei lá da Mesopotâmia.
Nessas placas há inclusive o nome de alguém que fez isso. Né? Ele trocou, ele deu a sua primogenitura para uma outra pessoa, para um outro irmão seu mais jovem, por 3 ovelhas, um rebanho de ovelhas, algo assim. Então naquele tempo havia essa prática. Então quando Esaú fez isso, né, trocou também a sua primogenitura, foi seguindo essa prática, esse costume. Mas veja que a Bíblia diz que Esaú, ele profanou. Ele profanou. Então o que quer dizer isso? Não importa que havia uma lei lá que dizia que ele podia fazer isso. Ele não devia fazer. Mas por que então Esaú fez mesmo assim? Ainda que ele alegasse, tem uma lei que me diz que eu posso fazer. Por que a Bíblia condenou aquele ato dele? Porque aquilo que ele fez é um ato que é um tipo da igreja natural. A igreja natural, ela profana das coisas de Deus. A igreja natural, ela prefere abolir ou abrir mão das leis de Deus para aceitar uma outra lei de um homem. E foi o que aconteceu com Esaú, e é um tipo de igreja natural. Assim como Esaú rejeitou a sua primogenitura e nem chorando amargamente pôde o reaver de volta, assim é o que tem acontecido com as igrejas que se organizaram. Rejeitaram a sua primogenitura e abriram mão da palavra de Deus para aceitar uma outra coisa, um credo no seu lugar. E você sabe que agora, quando Deus nos envia um profeta para trazer a mensagem apostólica, o que foi isso? O que Deus fez através desse mensageiro? Nos trouxe de volta a nossa primogenitura. Agora nós temos direito à nossa primogenitura novamente. Que, como eu disse, é um tipo da doutrina apostólica, que é Cristo, o próprio Cristo. Agora a primogenitura nos foi outorgada novamente. Mas aqueles que rejeitam agora esta mensagem também estão rejeitando outra vez a sua primogenitura. Né? Então você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito zelo para poder ter certeza de que o que você está fazendo, o tipo de vida que você está vivendo, está de acordo com a palavra de Deus, para que você não perca a tua primogenitura. Ainda que alguém chegue até dizer para você, olha, mas isso que eu estou fazendo é uma coisa que até o pastor disse que eu posso fazer. O pastor disse que eu posso aí cortar meu cabelo, eu posso vestir uma outra roupa, mas não é isso, não faça isso. Eu sei que tinha uma lei que protegia lá Esaú, ele até se baseou desse, mas ele disse, não faça isso, você não se conforma com o mundo. Ah, mas qual é o problema de pular carnaval? O pastor disse, instituiu aqui carnaval gospel. Nós vamos ter agora uma Réveillon gospel. Qual é o problema? Não importa que ele criou isso aqui baseado no mundo, você não tem que se submeter a isto. Você não se conforma com o mundo. Você não vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas romanos. Amém? Então, é só um exemplo que eu estou dando aqui, muito corriqueiro. Poderia ser vários outros aqui. Eu espero que até o Espírito Santo te ajude e consiga te aplicar o que eu estou dizendo. Mas Deus nos chamou nesse tempo do fim para agora rever esta primogenitura, que é a doutrina apostólica, e posicionar-se por essa pedra angular, que é Cristo, a revelação de quem Cristo é, de quem Deus é. Que Deus ajude a sua igreja, que Deus ajude os seus filhos, para que eles permaneçam inabaláveis. Venha toda a torrente de doutrina, venha toda a crítica contra a fé que você tem, mas que você consiga permanecer firme, que você consiga ser fiel a essa doutrina, que você consiga ser fiel e posicionar a tua vida sobre esta pedra, esta rocha angular que é Cristo. E você não será envergonhado. Amém? Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor uma palavra de oração. Precioso Deus e amado Pai, agradecemos, Senhor, por esse tempo curto que tivemos para tratar da sua palavra, dessa escritura que nós lemos, dessas escrituras que nós lemos aqui sobre a importância de nos edificarmos sobre a rocha que é Cristo e a revelação de quem é Cristo. E aqui estamos, Senhor, com esse propósito, porque, como dissemos, cremos que Tu nos resgatou nossa primogenitura. Que os Teus filhos que aqui estão, Senhor, e que aqueles que estão ouvindo esta mensagem, não ousem em momento algum rejeitar esta primogenitura, em hipótese alguma, Senhor. Como a palavra diz que Esaú profanou disso, que nós não viemos a profanar disto, mas que venhamos a tomar e abraçar isto como a coisa mais preciosa em nossas vidas. Jacó, disse o teu profeta, tinha um monte de defeito, mas o que ele tinha de qualidade é que ele buscava ardentemente pela sua primogenitura. Que isso possa ser um desejo da igreja espiritual que aqui está ouvindo essa palavra, ou que ouviu essa palavra, que eles possam realmente ardentemente buscar pela sua primogenitura e zelar por isto, e não permitir que nada a tome deles. Que eles possam permanecer com essa palavra, que eles possam ser fiéis a esta palavra,
e que eles possam, apesar das lutas, apesar dos problemas, através das torrentes, do vento que sopra, dos rios que transbordam, que eles possam passar por esses testes incólumes e permanecer firmes, fiel a Ti, esta palavra. Ajuda a Tua igreja que está aqui, Senhor, que tem sido acometida por todo tipo de lutas, de problemas, de tentações, toda sorte de situações têm sido criadas, Senhor, para fazer com que Teus filhos se desanimem, desistam da sua fé, desistam de crer, desistam de se posicionar. Mas o Teu Cristo disse que isso seja uma lição para nós, que nós possamos crer nele, buscar a Ele, ouvir a Ele e aplicar o que Ele nos ensinou e permanecer naquilo que Ele nos deu. Nos ajude, Senhor. Nós não podemos por nós mesmos fazer isto. Que isso seja Tu mesmo operando em nossas vidas. Nós não damos conta de viver essa palavra, a menos que Tu, Cristo, viva em nós e nos ajude a viver esta palavra. Então, com Teu auxílio, com Teu socorro, nós cremos que nós venceremos, nós cremos que nós conseguiremos. Ajuda os Teus filhos que aqui estão, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Digam graças a Deus. Amém. 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 Amém.